Oi, gente, muito bem-vindo a este canal. Para você que não é inscrito, prazer, bem-vindo. Eu me chamo Dai e eu gostaria que você se inscrevesse nesse canal para que a nossa família cresça ainda mais e que você também seja edificado, assim como eu tenho sido, através do nosso Abba. E a palavra de hoje é o perigo da incredulidade e da desobediência. Nossa palavra vai estar em Hebreus, capítulos 3 e 4, que fala sobre a gente não endurecer o nosso coração quando ouvir o Senhor falar. E ele vai trazer a reflexão sobre o povo que estava cativo no Egito e que foram libertos e viram muita manifestação de Deus, como a abertura do Mar Vermelho, como o maná caindo do céu, como, por exemplo, também quando enjoaram do maná e o Senhor mandou codornizes para eles, como a coluna de fogo e a nuvem durante o dia. Em todos os detalhes, o Senhor cuidando daquele povo. E mesmo assim houve inquietação, houve murmuração, houve insatisfação, ou seja, ingratidão no coração. E por quanto das vezes nós somos levados a um lugar que a nossa fé ela é provada para que a gente se fortaleça ainda mais, para que a gente possa confiar ainda mais no Senhor. E ali nós vemos a manifestação do Senhor, o cuidado do Senhor para conosco, até nos mínimos detalhes. Só que o tempo vai passando, a provação vai continuando e a caminhada no deserto ela se torna exaustiva e cansativa e a gente começa a se esquecer dos feitos do Senhor, começa a desanimar, desfalecer a nossa fé, a nossa confiança e nos tornamos, mesmo que inconscientemente, ingratos, insatisfeitos, questionadores, querendo saber qual o próximo passo, quando que acabará aquele processo. E tudo que o Senhor pede de nós é que a gente confie no Deus que está guiando o nosso caminho. Afinal, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro meio além dele. Não há outro caminho além dele de salvação. Esse vídeo tem a intenção de te atrair de volta para o lugar de descanso. Porque se o Senhor te convidou a um lugar que está exercendo mais a sua fé, está exercendo mais a sua confiança em Deus, você precisa se colocar no lugar de filho e não de órfão, entendendo que o Senhor está cuidando de tudo, que o Senhor ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E nesse processo que a gente entra de desânimo, de desfalecer a nossa fé, de perder a esperança, nós nos afastamos de Deus, nós paramos de ler a palavra dele. Às vezes até lemos, mas não mastigamos, não estudamos a fundo o que aquela palavra quer ministrar ao nosso coração. E a gente já deixa um lugar de intimidade e a gente começa a ficar com a razão, com as circunstâncias. Só que fé não é andar por vista, e sim andar com confiança naquele que nos chamou. Se a gente sai do lugar de descanso e começa a entrar no lugar de inquietação, de como que vai ser feito, de que forma vai ser feito, a gente já entrou no lugar de incredulidade, porque a gente não precisa ver para crer, a gente precisa confiar. E tudo que o Senhor convida o povo aqui é para que a gente não endureça o nosso coração, para que a gente permaneça seguindo a palavra dele quando ele falar conosco, que a gente não tenha Deus como mentiroso, porque a incredulidade, elas pode nos impedir de ver a promessa de Deus. Dai, quer dizer, você está querendo dizer que depende totalmente de mim? Tem situações que sim, vão depender de nós, porque a gente precisa se colocar o quê? Disponível ao Senhor. Agora, se a gente endurece o nosso coração, Deus pode falar o que for, aquela palavra não vai gerar vida dentro de nós. A gente precisa se permitir, porque Deus não é invasivo. Deus, ele não arromba a porta, ele está à porta e bate. E a gente é quem decide se vai abrir a porta para ele entrar ou não.
E a palavra do Senhor também vai nos relatar em Marcos, eu não tô me lembrando agora se é capítulo 8, mas eu vou colocar aqui para vocês quando eu fizer a edição, de que em Nazaré, Jesus ele não tinha crédito. Então ele não pôde ali fazer muitos milagres por conta da incredulidade daquele povo. E o seu próprio povo, ele impôs as mãos em alguns e foram curados. Mas ele poderia ter feito muito mais, mas por conta da incredulidade, o Senhor não fez mais milagres e se retirou daquele lugar. E tem outro versículo também que vai nos relatar que será que quando o Filho do Homem vier, ele achará fé na terra? Então, a gente precisa fortalecer a nossa fé desde os pequenos detalhes, dos pequenos pedidos, porque a nossa fé ela é esticada dessa forma. A gente começa crendo numa coisa mínima e depois a gente vai o quê? Tendo intimidade com o Senhor e vai fortalecendo e ele vai esticando a níveis maiores até se tornar uma fé inabalável. Que quando você chegar a uma situação que você nunca passou antes, você vai se lembrar dos feitos do Senhor, trazer à memória aquilo que te dá esperança e você vai pensar: nossa, naquele tempo Deus me ajudou bastante e eu creio que Ele continua aqui comigo e Ele vai me ajudar a dar mais um passo de fé, a continuar crendo que Ele é o Deus do impossível, a continuar crendo que um pai jamais vai dar pedra se o filho lhe pede pão, a crer que Ele me vê, Ele continua no governo, Ele continua no controle, Ele é onisciente e sabe de todas as coisas. E que todas as coisas também cooperam para o meu bem. Se eu estou num desafio muito difícil, que está me esmagando de uma tal forma, eu vou olhar para o autor e consumador da minha fé, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que nos resgata, aquele que traz o escape naqueles momentos bem desafiadores em nossas vidas. Então hoje eu quero te convidar, você que saiu do lugar de descanso, você que está perdendo a sua fé, que o seu coração se tornou fechado, que você acha que Deus, você pode até orar, mas que Deus não vai fazer por você. Eu quero te trazer à memória aquilo que te dá esperança, dos feitos que o Senhor já fez na tua vida, dos livramentos, das provisões, de tudo aquilo que Ele já manifestou em forma de amor sobre a tua vida. Traga a memória, volte ao lugar de intimidade, volte ao lugar de fé, volte ao lugar de descanso, de que você não tem que fazer algo para tentar alcançar. Porque quando a gente sai do lugar de descanso, a gente acha que está tudo nas nossas mãos. E que a gente, não, eu tenho que resolver isso, eu que tenho que fazer isso, porque senão não vai dar jeito, senão não tem ninguém por mim e Deus talvez não vai me ajudar nisso, eu tenho que fazer sozinho. Não, o Senhor está o tempo todo conosco e Ele está ali firme e forte, porque Ele é fiel, Ele não retrocede, Ele não volta atrás. Quantas vezes o homem, em termos geral, seja homem ou mulher, te prometeu algo e não cumpriu? Falou que ia segurar a sua mão e não segurou. Mas Deus, Ele não é assim. Deus é um Deus presente, é um Pai amoroso. E Ele continua cuidando. Nós, com a nossa soberba, com o nosso orgulho, que nos desviamos dele, tomamos de volta a independência e deixamos Ele de lado e começamos a resolver sozinhos. Mas a gente precisa do Senhor, porque Ele vê o que a gente não vê. Ele está olhando lá na frente, nós não. Temos uma limitação aqui, ó. Atrás dessa parede aqui é um banheiro. Eu já conheço, mas para quem não conhece a minha casa e vier aqui, não vai saber o que tem por detrás dessa parede. Assim somos nós, com a visão limitada daquilo que o Senhor tem projetado para nossas vidas. Mas Deus está vendo ali, está vendo o outro cômodo após o banheiro, Deus vê tudo. Então que você não solte a mão do Senhor, que você continue segurando, fortalecendo a tua fé, independente dos desafios.
Porque fé não é positividade. Fé é você crer em Jesus. Fé é você crer que Ele é o teu resgatador, que é Ele que pode te salvar. É você trazer à existência aquilo que não existe. Você deseja tal coisa, alcançar tal coisa, então você vai colocar diante do Senhor, e se for a vontade dele, vai acontecer naquele exato momento. Se não for, ele vai te levar a um lugar de espera, de descanso nele, porque ali ele vai estar amadurecendo a sua fé. E se não for, ele vai tirar do seu coração e você vai ter paz sobre aquela situação. Então, não desista, não retroceda, não endureça o seu coração. Tire agora a incredulidade do seu coração. Convide o Espírito Santo para quebrantar o teu coração, para que você possa discernir qual é a vontade do Senhor para a tua vida, o que Ele espera de você, qual o posicionamento que você precisa ter no dia de hoje. E entre de fato, de verdade, no descanso do Senhor, porque você até estava em paz, estava em descanso, mas vieram as situações e você começou o quê? A se debater, a se desesperar. E não é para você se desesperar. O Senhor vai te fazer andar sobre as águas. Você não vai naufragar, você não vai afundar. E se ainda assim não for suficiente andar sobre as águas, Ele pode te fazer voar. Ele pode trazer o escape conforme Ele projeta para cada um de nós. Aumente a sua fé hoje. Se lance aos pés do Senhor. Reconheça as suas fragilidades. Reconheça esse pecado da incredulidade, da desobediência, de sair do descanso do Senhor. E volte-se para o Senhor, porque com Ele nós podemos todas as coisas. Nós podemos passar por desafios e nós podemos também alcançar vitórias, lugares altos. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se fez, curta, comenta, compartilhe com mais alguém. E até o próximo vídeo. Deus te abençoe imensamente. Ative a sua fé hoje. Decida hoje ativar a sua fé, para que você cresça cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor. Deus te abençoe. Beijo.